Bom, boa tarde pessoal. Vamos dar continuidade com as aulas de laboratório. Esse vídeo, mais uma vez, é bom lembrar que está sendo feito pelo professor Eduardo Torres, do Departamento de Odontologia do campus de Lagarto, da Universidade Federal de Sergipe. E também temos uma colaboradora que é a acadêmica Rosa Araújo, do 10º período do Departamento de Odontologia de Aracaju. Então, essa aula corresponde ao procedimento de moldagem de estudo ou moldagem anatômica, né? A princípio, na aula passada, foram realizadas por Rosa 3 tipos de adequação de moldeira ou individualização. Estou mostrando aqui aquela completa, né? Foi feita também uma individualização da moldeira inferior, né, com todas as retenções, e também foi feita a adequação da moldeira parcial, né? Lembrando que essa área distal corresponde à área onde os dentes não estão presentes no rebordo do paciente. Por isso que a presença dessa cera aqui, e unicamente na área anterior teríamos espaço para os dentes. Na aula de hoje vamos unicamente realizar o procedimento de moldagem da arcada superior, né? Então, na aula passada, Rosa já tinha adequado, né, essa moldeira, e hoje o que vamos fazer é realizar a manipulação dos materiais necessários. Então, vamos descrever brevemente o que a gente precisa. Inicialmente, temos aqui 2 tipos de espátula, né? Uma espátula de metal, que você encontra na dental, e ela se denomina espátula para gesso. Geralmente essa é a denominação dessa espátula. Tem um cabo de madeira, uma haste de metal, de preferência tem que ser rígido, né, para evitar muita flexão, que não seria indicado para o procedimento que vamos realizar. Então, embora seja uma espátula para gesso, ela pode ser também utilizada para procedimento de mistura de material de moldagem, no caso alginato. E tem também nas dentais a espátula própria do alginato, né, com espátula também rígida, né, e de preferência devemos comprar as espátulas rígidas para evitar que tenhamos que fazer muito mais esforço no momento da manipulação, né? Então, ao mesmo tempo, temos 2 medidores, né? Nas dentais a gente vai encontrar o medidor para alginato, que é mais ou menos esse daqui, certo? Tá? Isso corresponde a uma medida de alginato, tá? Eu vou mostrar já aqui para vocês. E eu tenho o dosador de água, né? A gente observa que existem umas linhas de referência, e para cada porção de alginato completa dessa colher, vamos chamar assim, deve se misturar com uma quantidade, né, de aqui para cá de água, e fazer a proporção de mistura. Então, só para lembrarmos, se tenho uma medida de pó, é uma medida de água. Se tenho 2 medidas de pó, 2 medidas de água, e assim por diante, né? Claro que depende muitas vezes do material. Cada fabricante fornece uma quantidade específica a ser fornecida durante o procedimento de manipulação. Eu vou mostrar aqui o alginato, é um pó, vocês estão vendo aqui, tá? Cada vez que se manipula o alginato, sempre deve estar devidamente protegido, né, porque contém sílica. E esse pó deve ser misturado com a água nas devidas proporções, para que obtenhamos uma massa uniforme, e dessa forma colocaremos essa massa uniforme na parte interna da moldeira, e uniformizaremos depois com a mão direita molhada em água para uniformizar o material por cima, e os excessos de material serão colocados nas áreas dentadas para facilitar o preenchimento e a cópia de toda a área que queremos moldar, né? Então, a princípio, eu vou demonstrar como mais ou menos é o procedimento de manipulação, né? O importante é o seguinte: você deve segurar com toda a sua mão, né, a cuba, né? Ela deve estar firmemente fixa na sua mão. Com a mão direita, com sua mão que você exerce seu trabalho, se você tem a mão pequena, coloque seu dedo indicador em cima da espátula, como eu estou vendo. Assim você exercerá uma pressão maior
né? E evitará problemas durante a mistura do material. Uma indicação importante no momento de fazer a mistura é não utilizar a borda fina para misturar o material. Eu vou demonstrar aqui já como não se deve fazer essa mistura. Então, eu não posso chegar aqui, como vocês estão vendo, e com a parte fina fazer a mistura. O que eu tenho que fazer? Virar a espátula e com a parte maior fazer a mistura, né? Como vocês estão vendo aqui. Tudo isso vai ser feito muito rápido, certo? E eu vou tentar realizar esse procedimento aqui frente à câmera, certo? Então vamos lá. Então o que eu devo fazer inicialmente? Eu tenho, no caso, como é um modelo grande, eu coloquei 4 porções de alginato, né? 4 porções de alginato, e tenho aqui do lado 4 porções de líquido, né? Então equivale mais ou menos àquilo que eu vou usar. Então, o ideal seria colocar o pó no líquido. Dessa forma eu terei uma mistura mais homogênea e adequada, né? Tudo isso aqui vai ser muito rápido. Então, durante as aulas de laboratório, eu e o professor que esteja comigo ajudará vocês ao desenvolvimento dessas atividades. Então, eu vou deixar por perto aqui o modelo e a moldeira e usarei a espátula de metal para realizar essa mistura, né? Eu estou preparando as coisas aqui e vamos realizar o procedimento. Então, eu vou colocar as 4 porções de pó no líquido. No início é um pouco difícil realizar essa mistura para quem não está acostumado, mas vejam, eu com muita calma vou misturando o material, vou pegando toda a área que eu quero e vou girando até conseguir uma homogeneização. Vocês estão vendo que isso aqui é muito rápido. Eu às vezes giro essa cuba para facilitar o material. Estou homogeneizando. Vejam como minha espátula está posicionada. Não está assim, está assim. Continuo homogeneizando. Agora eu vou colocar um pouco de material sobre os dentes, como vocês estão vendo aqui. Para garantir que eles sejam moldados, vocês estão vendo aí, colocarei um pouco de material na área do palato também. E agora sim eu vou carregar a moldeira. Vejam que a cor já está mudando aqui rapidamente. Então eu preciso trabalhar um pouco mais rápido para garantir que o material consiga ser colocado de forma adequada. E agora sim eu vou realizar o procedimento de moldagem. Eu vou pressionar aqui. Vou aproveitar com minha mão direita que está molhada, vou adequar um pouco o alginato às áreas que eu preciso. E o material já está tomando pressa, né? A gente demora um pouco porque a gente fica explicando, né? E corremos o risco de que o material ganhe da gente na velocidade. Vamos esperar um pouco, né? Esse material daqui eu podia ter levado mais para cima, mas na pressa eu não consegui fazer. Seria ideal que tivesse dado uma cobertura aqui, mas acredito que o procedimento sirva para podermos iniciar nosso estudo sobre o procedimento de moldagem. Vamos esperar aqui um momento. Eu vou pedir para a Rosa limpar essa espátula enquanto endurece ou toma pressa esse material. O correto diz que toma pressa. Ele já está gelificando, né?
Vejam que, através dos orifícios, o material de moldagem atravessou completamente, por isso é que é importante que tenha essas características, né, de perfuração, assim o material se prende, né. Se fosse na boca, o material, o alginato teria coberto essa parte aqui completamente, né, porque eu tenho o lábio por cima, e não visualizaríamos completamente a cera, porque no momento que o alginato subiria ao fundo do sulco, ele regressaria por causa do recorte muscular, né. Então aqui já tomou pressa, eu vou retirar com cuidado. Eu vou me afastar um pouco da câmera para poder fazer isso com mais calma. Eu quero mostrar aqui para vocês, né, o que eu consegui. Então eu tenho a impressão negativa de toda a área do palato, como vocês estão observando aqui, né? Eu consegui copiar com detalhe toda a área oclusal dos dentes, vocês estão vendo aqui. Veja aqui a face palatina toda a área oclusal, eu consegui copiar de forma adequada. Por quê? Porque eu coloquei inicialmente no manequim, na área do palato, e coloquei alginato na área dos dentes. E o mesmo procedimento pode ser realizado também com o paciente. Eu tenho nessa área toda que eu estou mostrando aqui, o fundo de sulco do modelo, que corresponderia no caso ao fundo de sulco do paciente, né? Então esse molde, né, vamos lembrar que um molde está adequado para as necessidades que eu quero. A seguir eu pego um estilete, vou pedir para a Rosa arrumar um estilete para mim, e com o estilete eu vou cortar os excessos do material. O que significaria um excesso? Essa parte daqui, por exemplo, um excesso de material, essa parte daqui um excesso de material, e isso daqui um excesso de material. E toda essa parte anterior que está por fora da linha do fundo de sulco. Então, com o estilete muito afiado, com muito cuidado, eu começo a cortar esses excessos de material que de nada servirão para meu objetivo, que significa criar um modelo de estudo de forma adequada. Estou retirando aqui, vou retirar a parte superior também, né? Retiro o excesso da parte que não serve. E na parte inferior eu retiro também um pouco de excesso de material aqui. E mostro mais uma vez para vocês, né, o molde obtido. Então agora, se fosse o caso de um paciente, esse molde estaria em contato com os fluidos salivares, né? Então teria muita saliva naquela área, ou muitas vezes até sangue no molde. Então é necessário realizar um procedimento de desinfecção desse molde, e existem soluções específicas para isso. No caso de alginato, hipoclorito de sódio pode ser borrifado, e maiores esclarecimentos sobre isso serão dados na aula na faculdade, né? Então, assim, só para mostrar o que temos que fazer agora. O alginato é um material que tem a característica de estar sempre perdendo e absorvendo água. Então, é necessário que durante os 10 minutos que a gente leva mais ou menos para preparar o gesso, que deixemos esse alginato dentro de um dispositivo que denominamos umidificador. O umidificador não é mais que uma cuba como essa, certo? Onde vocês estão vendo que tem um pouco de água, tem uma esponja, certo? Tem uma esponja, e colocaremos esse nosso molde aqui dentro, como vocês estão observando, e cobriremos ele completamente até o momento de preparar o gesso para o procedimento de criação do modelo de trabalho. Então essa parte corresponde ao procedimento de moldagem, e agora vamos parar esse vídeo aqui para realizar o preparo do material para preenchimento do molde, e daremos continuidade à fase que corresponde à construção do modelo de estudo. Voltamos já.
Bom, vamos dar continuidade agora com o procedimento de construção do modelo de estudo. Nesse caso, eu vou retirar agora o molde que ficou no umidificador. Como não tivemos contato com saliva e com os fluidos, o molde está aparentemente úmido ainda, mas dá para observar que na parte interna não existe saliva ou água que possa interferir. A gente deve retirar inicialmente, muitas vezes com a seringa tríplice, com um jato de ar, todas as bolhas de água que possam interferir na construção do modelo. Existe um aparelho que eu estou mostrando aqui, que se denomina vibrador para gesso, né? Todos os consultórios têm, nas universidades também. E só vou demonstrar aqui, né? Ele vibra, ele consegue vibrar e vai fazer com que o gesso, de alguma forma, mediante a vibração, elimine as bolhas que são prejudiciais ao momento de construir o modelo. Eu tenho gesso, de preferência o gesso tipo 4, né, com gesso de maior resistência, e eu tenho água também, que será usada para misturar. As proporções serão definidas na aula laboratorial, e as dúvidas ao respeito serão resolvidas durante a aula. Eu vou misturar agora de forma rápida e vou mostrar para vocês como se coloca o gesso nos moldes para tentarmos evitar a formação de bolha. Então, eu vou me afastar um pouco aqui, vou misturar a água no gesso e vou mostrar para vocês como. Aqui, por exemplo, eu já vou misturando um pouco. Vejam que ainda está com consistência, né? Vou acrescentar um pouquinho mais de água. E agora eu vou fazendo essa mistura de forma homogênea. Vou me afastar um pouco aqui. Vou começar a fazer a mistura do material. Vejam como aqui eu vou usando a minha espátula da mesma forma. Vou misturar um pouco fora aqui do foco. Vou misturar fora já para uniformizar e já vou mostrar para vocês. Então aqui vejam, estou uma consistência melhor do gesso, certo? Eu estou usando minha espátula assim, nunca assim, sempre apoiando aqui. E misturando, girando muitas vezes a cuba para uniformizar esse material, né? Veja mais ou menos a consistência. Agora eu aproveito e vou colocar essa cuba com o gesso sobre o vibrador. Vejam como o gesso, como as bolhas aparecem na superfície. Eu apoio para baixo essa cuba. Eu posso aumentar, inclusive, a vibração do gesso e as bolhas vão aparecendo, como vocês estão observando. Posso aproveitar para misturar mais um pouco, inclusive. Eu vou deixar mais uma vez, pressionando a cuba para baixo contra o vibrador. As bolhas continuam aparecendo e observo uma massa mais homogênea. O que vocês vão encontrar nos livros, que a consistência, mesmo durante a avaliação clínica, é que a quantidade de gesso que você coloca na ponta não caia. Vocês estão vendo aqui que parece ter a consistência de sorvete. Então veja aqui, eu estou suportando e não cai o gesso. Então esse gesso está praticamente já pronto clinicamente, desde o ponto de vista clínico. Ele não escoa mais e está pronto para ser usado. O que devemos lembrar, vou desligar um pouco aqui agora. O que devemos lembrar é que no molde existem pequenos espaços, né?
que devem ser preenchidos de forma muito delicada. E colocamos o gesso inicialmente na porção mais distal, do molde, e deixamos ele escoar, inclinando ligeiramente para o anterior. E a gente observa como o gesso vai escoando, preenchendo os espaços. Isso é importante para evitar a formação de bolha. Claro que o vibrador ele tem a função de diminuir a quantidade de bolha, né? Então é importante que não tenhamos bolhas grandes nas áreas onde vamos trabalhar. Veja mais uma vez, eu vou aumentar um pouquinho mais a velocidade, vejam como ele está fluindo. Coloco mais um pouco de gesso e ele vai começar a escoar completamente. Vejam como mesmo tendo feito o uso do vibrador, apareceu algumas bolhas na área posterior. E agora sim eu deixo em cima desse vibrador e posso me ajudar com o alecrim e vou levando o gesso aos poucos para as demais áreas. Sempre com o cuidado de não preencher com grandes quantidades de gesso, o que teria como consequência o aparecimento de bolhas. O gesso deve ser colocado unicamente no lugar que você iniciou a colocação do gesso. Nunca deve ser colocado em dois lugares, porque isso favorece a criação de bolhas. Eu posso ainda verificar, movimentando um pouco o gesso, que não existam as bolhas. E uma vez que as partes das indentações já estão preenchidas, eu desligo o aparelho e agora sim, com tranquilidade, eu posso completar o vazamento do molde com o gesso restante. Agora sim, não interessa tanto que tenha vibração, porque as áreas importantes já foram preenchidas. Eu vou colocar aqui, vejam como eu estou completando, já não interessa tanto, certo? Estou colocando. E agora eu vou levando o gesso para onde eu quero. Fico preenchendo de forma tal a conseguir uma superfície uniforme. É necessário muitas vezes que essa altura que eu estou colocando aqui seja no mínimo de aproximadamente meio centímetro de espessura, para evitar problemas de fratura do modelo durante a remoção do molde. Isso pode ocorrer. Então eu vou continuar colocando aqui dessa forma. Tá? O gesso nos dá mais tempo para trabalhar do que o alginato. E estamos completando a parte que corresponde à base do modelo. Uma vez que essa base foi completada, o que eu tenho que fazer? Eu vou deixar esse molde aqui. Vamos retirar um pouco esse vibrador agora. Não preciso mais dele. E vou colocar novamente meu umidificador e colocarei dentro
meu molde. Verifiquem que o molde com gesso não está em contato com água. Existe um meio de umidade que vai se criar aqui dentro desse recipiente fechado e permitirá manter a umidade 100% para que não exista uma perda de água por parte do alginato. E ao mesmo tempo também essa pressa do gesso se deve de forma adequada para que nenhum dos dois materiais perca ou ganhe mais água daquilo que é necessário. Então eu deverei guardar assim até atingir a pressa completa do material para sua remoção posterior. Por enquanto é isso. Vamos esperar a pressa do material. Posteriormente vamos realizar a moldagem dos outros modelos e mostraremos na próxima aula a construção dos modelos. Vamos mostrar, desculpem, os modelos de estudo e continuaremos com a aula que corresponde à montagem em articulador. Por enquanto é isso. Obrigado. Bom, dando continuidade, eu estou mostrando aqui um molde obtido do procedimento de moldagem do modelo inferior. Vejam que existe aqui esse socavado que corresponde à parte da língua, certo? Estou mostrando para vocês aqui que corresponde a todas as indentações, certo? Tá? Ele foi moldado da mesma forma. E agora eu vou proceder para o preenchimento com gesso, né? Então, de qualquer forma, vou misturar o gesso agora, vou afastar um pouco o molde e volto rapidamente para mostrar para vocês. Vejam que eu vou misturando aos poucos, seguindo as instruções do fabricante. Eu não explico aqui porque em laboratório veremos essa parte, senão não dá tempo. Estou afastando um pouco aqui para poder manipular de uma forma mais adequada e mostrando a vocês como se faz essa mistura do gesso. Vejam que aqui o gesso já tem uma certa consistência. Eu não misturo assim com a espátula, eu misturo com a espátula assim. Com a parte ativa eu tenho uma maior área de abrangência do gesso. Vocês estão vendo aqui como se mistura de forma rápida. Eu vou virando muitas vezes a curva para facilitar a distribuição correta desse material. Misturando uniformemente. E eu vou mostrar para vocês mais uma vez que a consistência do gesso é essa que vocês estão vendo aqui, que permite que o gesso não caia, né? Então é importante que vocês avaliem isso, né? Vejam aqui. Tá? Então ele já está com uma consistência. Agora eu vou ligar esse aparelho que leva por nome vibrador e vou vibrar o gesso para verificar a formação das bolhas. Então, verifiquem como as bolhas vão aparecendo na parte mais superior do gesso. Eu vou pressionar a cuba contra o vibrador. Dessa forma aparecem muito mais as bolhas. Posso usar minha espátula para ainda misturar muito mais. Misturar muito mais. Vou mais uma vez pressionar a cuba contra o vibrador. Posso uniformizar a parte superior. E agora sim procederei ao preenchimento do molde. Como foi feito no molde superior, o gesso se coloca unicamente ou no lado esquerdo ou no lado direito do último molar do molde e a partir de aí cria-se o escoamento do gesso para completar o molde. Vou retirar daqui. Vamos colocar de forma como mostrei para vocês, um pouco de gesso aqui e irei aumentando a vibração do gesso para que o material possa escoar.
faço o escoamento do material, verifico colocando a ponta da Electron dentro dos orifícios, assim eu posso verificar se existe alguma bolha. E vou realizando o preenchimento do molde. Colocar um pouco mais de gesso. Ele rapidamente vai escoando. Como o gesso escoa completamente. Agora sim, eu não preciso mais do vibrador. Completo as áreas que não precisam de detalhe. Posso completar agora com tranquilidade. Veja como eu estou levando o gesso para ambas áreas emercada, esquerda e direita. E existe um procedimento que se conhece comumente como a conformação da língua do modelo. O que significa isso? Que eu deverei preencher esse espaço vazio aqui com gesso. Então, para isso, eu posso usar um papel. Vou fazer vou amassar esse papel aqui, dar mais ou menos a forma que eu quero. E vou colocar aqui, dessa forma. Estão vendo aí? E, sem distorcer o molde, vou completar com gesso. Estão vendo aqui? Estou completando de forma rápida e sem nenhum problema. Essa língua, ela pode ser feita com papel, como vocês estão vendo aqui. Eu acredito que seja a forma mais rápida de fazer isso. Essa língua pode ser feita também com cera 7, só que demora um pouco mais e tem uma dificuldade para fixar no alginato, porque está molhado. Pode ser feito com cartolina também. E pode ser feito com o próprio alginato, né? Mas a forma que eu estou mostrando para vocês, acredito que seja a forma mais prática e rápida de fazer e tem o mesmo resultado. Sabemos que na nossa prática odontológica, o que deve mandar nos nossos protocolos de trabalho é rapidez e eficiência. E isso pode ser conseguido, neste caso específico, fazendo a língua com papel e dá o mesmo resultado se nós fizermos com cartolina, com cera 7 ou com o próprio alginato. Então, dessa forma, completamos o molde inferior. Vamos retirar agora esse vibrador daqui. Com cuidado, eu vou pedir a ajuda de Rosa para retirar esse vibrador. E agora vamos colocar esse molde aqui. E deixar o outro também dentro, né? Dá para colocar os dois e fechamos para que mantenha a umidade e esperamos
a pressa do material, que deve ocorrer nas primeira hora já começa a tomar pressa e 24 horas assume sua dureza máxima. Lembrando que para a confecção de modelos de estudo e de trabalho, o recomendado é usar gesso tipo 4, que tem uma resistência maior. Por enquanto isso, e no próximo vídeo estaremos mostrando os modelos já prontos e o procedimento de moldar, registro. Vamos falar rapidamente sobre o articulador e como se faz o registro da maxila, né? Por enquanto é isso, obrigado e boa tarde.